Ok, nós estamos agora na última semana do estudo O Amor Derramado. Quantos têm sido abençoados com esses temas sobre o sangue de Jesus? É impressionante o quanto nós podemos descobrir, podemos ter anos na igreja, anos buscando a palavra e ainda descobrir coisas diferentes e coisas novas. E o que é novidade a respeito desse ensinamento, não apenas o propósito de cada derramamento do sangue de Jesus, mas a maneira como nós devemos aplicar. A prática das coisas, ela é fundamental, é como se fosse o ponto no ir. A gente pode aprender, a gente pode ouvir, pode achar interessante, mas é só quando a gente começa a praticar é que a gente vai experimentar e vai validar se aquela informação é real ou não. Porque eu posso achar interessante, eu posso achar bacana o que está sendo ministrado, mas eu só vou poder dizer, isso é verdade, deu certo na minha vida, se eu tentar. E cada um de nós precisa se arriscar na fé. Você precisa ouvir uma palavra dessa e dizer, eu vou fazer conforme o pastor está falando, eu vou colocar em prática. E você aprender sobre os derramamentos de sangue, quando você atravessar qualquer circunstância, você pensar, qual é o derramamento de sangue de Jesus que se aplica a essa questão? E aí você diz, é da cabeça de Jesus, é das costas de Jesus, são dos pés de Jesus. Então você ora em cima disso e você vai ver o resultado. Por favor, eu estou apelando a você, porque eu te amo, eu quero ver você crescer. Eu quero ver você desenvolver. Na verdade, eu dou minha vida para ver um desenvolvimento de pessoas. Um dia me perguntaram, me fizeram uma entrevista e disseram assim, apóstolo, qual é o seu sonho? Aí eu falei, meu sonho é ajudar você a realizar o seu. E o cara ficou tão impactado com aquilo, ele disse, como é que é? Fala de novo. E aquilo nem eu falei tão natural, mas é onde está meu coração. Eu me encontrei no meu chamado, não para falar de Jesus, para trazer esperança às pessoas, mas para ajudar as pessoas a alcançarem libertações, livramentos, curas. E essa informação que você está recebendo hoje é para você colocar em prática, porque você vai ser abençoado. Jesus derramou seu sangue em 7 ocasiões. Ele não fez de uma vez só, porque o plano de Deus foi para nos ensinar que Deus queria alcançar e manifestar libertação na nossa vida em todas as áreas possíveis. 7 na Bíblia fala de algo que se concluiu, algo que está pleno, preenchido, não falta nada. Se Jesus derramou o sangue por 7 momentos diferentes, é porque a redenção, que fala da nosso direito de sermos livres, Deus está dizendo, a sua liberdade será plena, sua liberdade será total, sua libertação será completa, não ficará uma área, um ponto sequer na sua vida escravizada, oprimida pelo mal ou pelo pecado. Deus tem poder para nos fazer novas criaturas e nos transformar completamente. E aplicando o sangue de Jesus é que a gente vai experimentar isso. Então, lembrando aqui, por ser o último derramamento, quem lembra qual foi o primeiro? Qual foi o primeiro momento que Jesus começou a derramar o sangue por nós? Pelo suor. Muito bem. No jardim de Getsêmani, quando ele passou por aquele fenômeno chamado hematidrose, quando o sangue rompeu dos vasos capilares e saiu pelos poros. Ali, aquele sangue se aplica para quebrar as maldições hereditárias que existem dos nossos antepassados. Está tudo no canal do YouTube, essas mensagens, você deve ouvir 1, 2 vezes, quem sabe até 3, até entrar no seu coração, para você compreender os detalhes daquilo. O sangue que brotou do suor de Jesus. Segundo derramamento de sangue foi quando ele passou pelo flagelo. E ele foi castigado ali através daqueles açoites. E a Bíblia diz que o castigo que estava sobre ele nos trouxe paz. Mas no momento em que ele estava sendo açoitado, a Bíblia diz que ainda a Bíblia diz assim, verdadeiramente ele estava levando sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. E a Bíblia diz que pelas suas feridas nós fomos sarados. Diga, eu fui sarado. Não é você será, você já foi. Quem toma posse?
Então, para curar a gente de toda doença, eu posso ser livre de qualquer doença. Diga, eu posso. Terceiro momento que Jesus derramou o sangue foi pela cabeça dele, quando a coroa de espinhos foi colocado por sobre sua cabeça e batiam com varas em cima daquela coroa. E a Bíblia ensina que o espinho é o ícone da maldição da terra. Quando Adão caiu, Deus disse a Adão, por sua causa, maldita é a terra. E agora a terra vai produzir espinhos e você vai ter que suar para poder comer pão. Ou seja, existem dias são difíceis, que parece que tudo é complicado, a terra é dura, a terra é seca, a terra é espinhosa. Eu tento plantar, eu não consigo colher, por causa que existe algum clima, existe alguma situação espiritual que faz com que a produção da terra se torne escassa. Então, todo nível de pobreza, miséria e escassez é produto da maldição da terra. Mas quando Jesus sangrou pela cabeça dele, o sangue tocou os espinhos, declarando que a maldição da terra seria quebrada. E quando você passa por uma luta financeira, você passa por alguma escassez, você passa por alguma prova, mas você quer ver vitória na vida empresarial, na vida profissional, o sangue que você vai clamar por direito da sua vitória profissional é o sangue que brotou da cabeça de Jesus por causa da coroa de espinhos. Quem está entendendo? Quarto momento que Jesus derramou sangue foi através da face ferida dele. Em 2 momentos ele foi ferido por amigos e por inimigos. E aí é onde a Bíblia nos mostra que Deus está preparado para nos curar de qualquer tipo de dor. Arrancaram a barba de Jesus, esmurraram Jesus, ainda zombavam dele, dizendo, profetiza quem foi que te bateu. Ele foi ferido pelos judeus na casa de Caifás e foi ferido pelos romanos na fortaleza Antônia, que é onde Pilatos estava. E quando arrancavam a barba, eles estavam dizendo assim, você não é profeta coisa nenhuma, você não é rabino coisa nenhuma, você é um charlatão, você não é o que você diz ser. Porque a barba naquela época era o símbolo de um rabino, de um mestre, de uma autoridade da lei. E diziam que Jesus blasfemava. Jesus dizia, eu e o Pai somos o quê? Eles não aceitavam essas declarações. E quando eles esmurravam Jesus e feriam a face de Jesus, eles estavam querendo destruir a identidade de Jesus. Não estavam querendo reconhecer quem Jesus dizia que ele era. E o que o diabo tenta fazer na nossa vida também é a mesma coisa. Ele tenta nos esmurrar na cara, mostrando que a nossa identidade não é o que a Bíblia diz. Você não é a imagem semelhante de Deus. Você não tem nada a ver com Deus. E eu e você não podemos aceitar esses pensamentos. Porque quando o inimigo consegue pisar em você, ele está conseguindo pisar em Deus. Porque eu e você somos de fato imagem e semelhança do Senhor. E quando uma pessoa diz, eu sou feio, realmente, meu nariz é muito grande, minha orelha é feia, meus dedos dos pés são horrorosos, nunca vou usar Havaiana. E chega e vai para a praia de escarpão, né? Porque tem vergonha dos pés. É tanta coisa que acontece por aí, mas você está entendendo. O inimigo fica colocando na nossa cabeça que somos feios, porque o que ele quer é convencer você que Deus é feio. Porque se você se acha feio, você é a imagem de Deus, não é isso? Então ele consegue ofender o Senhor. Na verdade, quando o diabo olha para a gente, nada mais lembra o Pai do que eu e você. Porque a única coisa na criação que tem a imagem de Deus somos nós. Nem os anjos têm a imagem de Deus. A vaca não tem, o boi não tem, a árvore não tem, a estrela não tem, só você. Então, quando o inimigo te vê, ele vê o Criador. Por isso que ele tenta te manchar e colocar pensamentos na sua cabeça, tentando te desvalorizar. Mas quando você passa por esse negócio, você começa a ter esse tipo de sentimento, qual é o derramamento de sangue que você vai orar sobre a sua vida? Senhor, no momento que estava agredindo a tua identidade, o Senhor me substituiu ali. O Senhor sofreu a minha dor. Então, Senhor, que esse sangue que brotou da sua face ferida, caia sobre a minha vida agora. E agora remova todo sentimento de agressão pessoal, todo baixa estima, toda baixa autoestima, aliás, na minha vida, tudo que está me fazendo colocar para baixo, me levante agora e o sangue de Jesus vai fazer isso. Quem recebe? Qual é agora? Quinto derramamento do sangue de Jesus. Quem lembra? Pelas mãos, exatamente. Mãos falam das obras de Deus. Jesus usava as mãos para todos os milagres.
Quando você precisar de um milagre, todo mundo aqui já passou alguma experiência que foi além da sua condição humana. Milagre é isso, é quando chega o seu limite. Deus não quer operar milagres enquanto você ainda pode fazer alguma coisa por você mesmo. Mas Deus sabe que existem situações que parece que a gente não encontra mais forças. A gente não encontra às vezes nem esperança. Mas Deus nesse momento não vai nos rejeitar. Deus vai estar perto da gente. E chega um momento que você precisa de uma intervenção divina, só Deus pode fazer, como uma questão da medicina. O médico diz, olha, eu fiz o que eu pude, o que a medicina pode me ensinar, eu coloquei em ação. Mas agora está na mão de Deus. Quando você chega no momento que precisa de uma intervenção divina, o sangue que você vai pedir sobre a sua vida, ou aquela circunstância, qual é? Nas mãos feridas. Faz sentido o que você está ouvindo ou não, gente? Tudo isso está gravado. E na semana passada, o sangue que brotou dos pés de Jesus. Quando aquele cravo atravessou seus 2 pés e atingiu o calcanhar. Esse sangue fala da sua caminhada com Deus. Muitas vezes a gente se desvia de Deus, a gente faz nossa própria rota. E se você sente que você está meio que se distanciando, se esfriando, se desviando, então você quer voltar ao centro da vontade de Deus. Esse é o sangue que você clama para que você possa estar alinhado com o propósito correto da sua vida. Às vezes você pode estar buscando o centro da vontade de Deus, você está diante de uma decisão que você não sabe o que tomar. Vou para a esquerda ou vou para a direita? Senhor, eu aplico o sangue que brotou dos teus pés feridos para que eu possa acertar o quê? O caminho, que eu possa tomar a decisão certa. Mas tem outra aplicação esse sangue, que é a guerra espiritual. Quantos aqui já passaram por a guerra espiritual? Deixa eu dizer uma coisa, se você não levantou, você está passando uma agora. Porque a nossa guerra é espiritual todo dia, constantemente. Mas eu sei que existem momentos que são mais tensos que outros. Mais tensos que outros. Eu imagino que você já enfrentou situações que você disse, isso aqui não é mais normal. Que você já tentou usar o normal para resolver e não deu certo. Você conclui dizendo, não, a raiz dessa situação está além disso. Eu acho que isso aqui é mais fundo, é espiritual. Se você sentir trevas ao seu redor, você sentir um ambiente carregado, qual é o sangue que você clama? É o sangue que Deus profetizou em Gênesis 3,15. Deus olhou para a serpente e disse, serpente, essa mulher ainda vai ter um descendente, que vai ter um calcanhar ferido, mas é o calcanhar ferido, que é aquele cravo que atravessou na cruz. Esse calcanhar vai te esmagar a cabeça. E não vai ter obra do diabo, nem bozó, nem feitiçaria, nem bruxaria. Nada vai poder lhe atingir. Porque você vai clamar pelo sangue de Jesus Cristo, que brotou dos seus pés, em nome de Jesus. E agora nós chegamos ao último derramamento do sangue de Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda. Que lição profunda. Eu estou aqui correndo só para revisar. Mas que profundidade existe na redenção. Deus não quer perdoar seus pecados e deixar sua vida financeira em ruínas. Deus não quer só perdoar sua vida espiritual e resolver pecados e deixar seu casamento em ruínas. Não. A obra de Deus é completa. Vamos dizer juntos? A obra de Deus é completa. Então, convido você a abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 19. João, capítulo 19, versículo 33 até o 35. Posso ler? Diz assim: mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, Jesus já estava o quê, gente? Não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu, ou seja, o que está dando testemunho, o que está escrevendo esse relato, ele diz, o testemunho é verdadeiro. Ele sabe o que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam, ok? João, o apóstolo, ele encerra esse texto dizendo assim, eu estava lá, eu vi isso acontecer, e eu estou dando o meu depoimento de que é verdadeiro, e eu estou escrevendo essas coisas para que vocês creiam.
E sabe que essa é a minha oração também. Eu oro que a cada domingo que você vem e ouve a palavra do Senhor, que você o quê? Creia, que você receba no profundo do seu ser. Porque é nessa crença que você vai receber da palavra de Deus, é que você vai conhecer a libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 17:17 diz, a tua palavra é a verdade, Deus. É a palavra de Deus. No coach se fala muito sobre crenças limitantes. Mas existem as crenças libertadoras, que é a palavra do Senhor, que dura para todos sempre. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus Cristo, não é? Quem conhece a palavra é liberto. Agora, o curioso do fato é que a Bíblia diz que saiu sangue e água do lado de Jesus. Não é uma coisa normal. E alguém escutar um negócio desse, poderia dizer, isso é conversa fiada, eu não acredito nisso. Imagine João tentando testemunhar o que ele viu no momento em que pegaram a lança e perfuraram o lado de Jesus através das costelas. E chegou ao seu coração. Alguém poderia dizer, isso é impossível, eu nunca vi, ninguém tem água dentro do corpo, né? Aqui só tem sangue. Por isso que João teve que dizer, eu sou testemunha, o que eu estou falando pode ser estranho, mas eu estou dizendo, eu vi sair água do coração. Não fala do coração, eu vi sair água do lado de Jesus. Sangue e água. E é impressionante que existe uma explicação para isso. O nível de sofrimento de Jesus foi tão grande, a dor foi tão tamanha, que todo o seu sistema começou a ser atingido. Certamente ele pegou alguma infecção, certamente ele estava sofrendo de desidratação. E ao fazer uma pesquisa a respeito disso, muitos anos atrás, eu aprendi algo interessante, que ao redor do coração existe uma membrana. E essa membrana que ela envolve todo o coração, existe um líquido no meio entre a membrana e o coração. Digamos assim que seja como um lubrificante, mas é um líquido muito pequeno. Nós temos médicos aqui da família que podem até ajudar você em alguma explicação mais específica. Mas o que é fato curioso é o seguinte, que o máximo de líquido que vai estar envolvido, né, entre a membrana e o coração são 50 ml. É como se fosse um cafezinho, aquele copinho de cafezinho ali. Mas dizem que se a infecção crescer muito e a inflamação aumentar muito, aquela membrana pode lastecer e criar o líquido ao redor do pericárdio, que chama-se um derrame pericárdico. Pode crescer até 2 litros de água em volta ao coração. Até 2 litros de água. A partir de 100 ml, dependendo do nível de infecção e inflamação. Eu imagino que Jesus foi o sofrimento dos sofrimentos. Ele passou pela meia morte do flagelo romano. E o corpo dele entrou em choque, a ponto de ele não conseguir nem carregar a cruz. Ele teve hemorragias que, para ele ficar em pé, era um milagre. Tanto que alguém teve que carregar a cruz para ele. Lembra dessa história? Mas quando chegou o momento da cruz, ele já tinha morrido quando foram averiguar. Os judeus fizeram pressão dizendo, olha, o feriado da Páscoa vai começar, não pode começar a Páscoa 6 horas da tarde com gente crucificada. A gente não quer isso. Então, para acelerar a crucificação, eles quebravam as pernas dos criminosos para que ele não pudesse mais ter força para forçar as pernas, alongar o diafragma e poder ter aquela reação de sobrevivência instantânea, imediata, aquele instinto de sobrevivência, de respirar. Então, quebravam as pernas e o cara morria asfixiado. Quando chegaram para Jesus para quebrar as pernas, tinha que cumprir a profecia que diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então, quando chegaram para quebrar os ossos de Jesus, já viam que ele estava morto. Mas só para testificar,
O soldado pegou a lança pelo lado de Jesus e foi até o coração. O soldado era treinado para isso. Ele sabia o que ele estava fazendo. Agora, foi Deus que assim orientou. Sabe por quê? Porque ainda que Jesus tinha sangrado por tantas maneiras, ainda que todo o seu corpo tinha liberado sangue, no último bombear do seu coração, não conseguiu fazer o ciclo do sangue nos 4 compartimentos do coração. Então, quando Jesus liberou a última batida do coração, permaneceu ainda sangue no finalzinho, é como se fosse assim, no fundo do coração. E o Pai estava dizendo, não, até a última gota de sangue tem que ser derramado. E Deus colocou no coração daquele soldado para perfurar o coração, para que Jesus pudesse não só dar seu sangue, mas ele pudesse dar toda a sua vida por mim e por você, né? Quem é grato ao Senhor Jesus por isso? É tremendo. Por favor, balança alguém e diga assim, é muito amor, é muito amor. E aí a Bíblia diz que vem um sangue e depois vem a água. Isso não dá tempo para a gente falar sobre isso, mas é muito simples. A água fala muito do Espírito Santo na Bíblia. A primeira coisa que a gente aprende do Espírito Santo é que ele pairava sobre a face o quê? Das águas. Jesus olhou para as pessoas e disse assim, se você crer, rios de águas vivas fluirão do seu ser. E ele falava isso do Espírito Santo. Então, para alguém receber a água, primeiro ela tem que passar pelo sangue, ela tem que passar pela redenção para poder receber o Espírito Santo. É impossível alguém receber o Espírito Santo se Jesus não entrar primeiro. Está claro isso ou não? Aí a Bíblia diz assim, se cumprindo a revelação do salmista Davi, Salmo 22, 14. 1000 anos antes da cruz, Davi viu a crucificação. Esse capítulo é fantástico, um dia você lê ele. Os detalhes da cruz estão aqui. E chegou o momento do coração perfurado e diz assim, como água me derramei. Interessante que usa a expressão água. E todos os meus ossos estão o quê? Desconjuntados, não quebrados, desconjuntados, como deslocados. Principalmente, imagino quando amarraram o braço de Jesus, o braço já estava tenso, para poder levar o braço de volta, certamente deslocaram um ombro, provavelmente, mas para se cumprir a palavra, diz assim, meu coração se tornou como o quê? Cera, e derreteu-se no meu íntimo. Naquele instante, Jesus entregou toda a sua vida. Agora, quando a gente diz, Jesus deu a vida por nós, ele até a última gota de sangue, nós temos que entender que quando Jesus deu a vida dele por nós, ele deu a vida no sentido de que ele deu quem ele é. Diga comigo, quem ele é. Toda a intenção da cruz foi uma substituição. É como se Jesus disse, me dá tudo que é ruim na sua vida. E eu vou te dar tudo que é bom na minha. Quando Jesus se doou, ele deu do que ele é. E é isso que ele deseja, entrar na nossa vida com a vida dele. Por isso que Jesus não quer entrar em alguém e a pessoa ficar igual. Jesus quer trazer a vida dele dentro da gente. E quando Jesus derramou o sangue do seu coração, ele estava derramando aquele sangue para nos curar de tal maneira que não haveria mais impedimentos de nós refletirmos Jesus dentro da gente. Vou dar um exemplo, vou explicar melhor. Você sabe que feridas na nossa alma, elas nos inibem de nós sermos quem somos de verdade. Atrás de pessoas feridas existe uma pessoa que nunca foi revelada ao mundo. Existem pessoas que são conhecidas apenas pela dor dela. E elas foram agregando dores, elas foram agregando feridas e foram criando cascão. Já viu aquele cascão na nossa ferida? Você gosta de ficar mexendo no cascão? Você já imaginou, né? Como a mente do homem é gráfico, né? Você já viu logo a ferida, não foi? Quando nós acumulamos feridas, a gente vive como um cascão.
e a gente se torna até insensível. Só quando futuca mesmo é que dói. E aí a gente grita e logo diz, não mexe na minha ferida. Mas a verdade é que uma ferida não revela a beleza da pele. E quando as nossas feridas são expostas, as pessoas não veem a beleza que Deus nos fez ser. E eu sei que tem muita gente aqui que o mundo ainda não conheceu. Ela já te viu, mas não te conheceu ainda. Eu quero profetizar que Deus ainda vai te curar de uma maneira tão profunda, que o mundo vai ser abençoado pela verdadeira revelação de quem você é, porque o mundo vai te ver como Deus te conhece. Quem toma posse disso em nome de Jesus? Deus vai trazer essa cura dentro da gente. Quem pode dizer, eu recebo? Às vezes você teve um pai que não foi tão amoroso, mas ele era um pai ferido. Ele não soube lidar com aquelas coisas. Mas não significa que ele era ruim. Por detrás da ferida sempre tem alguma coisa boa. E as pessoas que nos cercam são as pessoas que mais fácil nos atingem. Porque as feridas que mais machucam vêm das pessoas que são mais próximas da gente. O diabo sabe disso. Qualquer um pode entender isso. Por isso que o inimigo sempre tenta me usar para eu ferir minha esposa. O inimigo tenta me usar para eu machucar meu filho. O inimigo tenta me usar para eu machucar meus pais. Mas o sangue de Jesus vai me proteger. Porque eu vou tomar posse do que a palavra do Senhor me ensina. E você vai? Você não vai ser um instrumento de ferida mais de ninguém. Você é um instrumento de cura. Porque dentro de você vai se revelar Jesus a cada dia mais. Agora a gente entende que o coração ferido, Jesus teve um coração literalmente ferido, fisicamente ferido, mas também emocionalmente ferido. Jesus passou por rejeições muito duras na vida. Jesus foi rejeitado ainda no ventre da sua mãe. Quando José soube que Maria estava grávida, ele rejeitou a criança. E a criança sente isso. Já existem estudos a respeito disso. A criança sente tudo dentro do ventre da mãe. Embora que Jesus era apenas um bebê, mas Jesus sofrendo aquilo, Deus falou com José e disse, José, não é nada disso que você está pensando. Depois que José teve o entendimento e a revelação de Deus, então ele amou Jesus. Ele abraçou aquela criança. Mas Jesus já tinha passado por essa rejeição. Quando Jesus nasceu, ele foi rejeitado por Herodes. E ele teve que sair fugindo, teve que morar no Egito por um tempo. Quando Jesus cresceu, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. A Bíblia diz que nenhum irmão acreditou em Jesus. Falar nisso, você sabia que Jesus teve irmãos? Irmãos mesmo? Você sabia disso? Está escrito na Bíblia. Que Maria se casou com José, aleluia, ó, Jesus. E eles tiveram filhos. Eu sei que a religião, ela tenta colocar na gente Maria, mãe de Deus, sabe? Maria, sabe, que pura, nunca teve relações com o homem, como se relacionar com o marido fosse impuro. Não é. É bênção de Deus, porque procriar é bênção. Mas a Bíblia deixa claro, e é bom você saber disso. Vou abrir um parênteses aqui, só para ajudar algumas pessoas. Jesus não é filho de Maria. Jesus é filho de Deus. E Deus não tem mãe. Maria é uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, escolhida e abençoada entre tantas, para poder carregar o Filho de Deus. Mas Jesus não é metade Maria, metade Espírito Santo. Porque se Jesus fosse metade Maria, ele ia herdar, ele ia ter herança humana de Maria. E todo ser humano que nasceu no planeta tem heranças espirituais. Pecados dos pais, maldições dos avós, até a 4ª geração. Se Jesus fosse metade Maria, ele teria nascido em pecado. O que aconteceu nessa situação
foi que é aquele nome popular que a gente usa, barriga de aluguel. Quando o bebê está ali na barriga da mãe, a mãe é a mãe biológica da criança? Não, ela só emprestou o útero. Então Deus, ao olhar a terra, disse: eu estou atrás de um útero. E eu disse: mas eu preciso de uma mulher de fé. Eu preciso de uma mulher corajosa, que vai poder enfrentar o pai e dizer: pai, eu estou grávida antes de casar. Mas não é nada disso que você está pensando, viu, pai? Tinha que ser uma mulher de fé. Tinha que ser uma mulher que teria força e coragem para poder criar Jesus diante de tantas lutas que eles iam passar. Então Jesus encontrou uma jovenzinha com um coração correto, que estaria disposta a carregar esse peso. Mas Jesus não é metade de Maria. Faz sentido para você? E depois que Jesus nasceu, Maria e José tiveram uma vida normal de marido e mulher. E tiveram filhos. E a Bíblia diz que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, rejeitaram Jesus. Você sabe quando eles se converteram? A Bíblia agora depois diz que eles se converteram. Foi depois de verem Jesus na cruz morto, e disseram: meu irmão morreu. Mas 3 dias depois, Jesus está andando no meio deles. E eles disseram: uau, não é possível. Aí, meu irmão, se não acreditar também é ruim demais, né? E aí eles se converteram. Mas ele foi rejeitado pelos irmãos. Ele foi rejeitado pela nação. O povo dele, o povo judeu dele, disse: mate esse cara, leve para a cruz. Ele foi rejeitado pelos judeus. Até que chegou a maior rejeição que ele passou na vida, pelo próprio pai. No momento em que ele estava preso na cruz, todos os pecados da humanidade caíram sobre um homem só. E quando o pecado entrou nele, Deus saiu. E porque agora ele não era pecador, diga: Jesus nunca foi pecador. Porque a Bíblia diz: ele se fez pecado. A expressão significa ele não cometeu o pecado, mas ele recebeu o pecado. É a mesma coisa, você tem uma dívida no banco e eu vou lá e digo: essa dívida eu não contraí, mas eu assumo ela para mim, pode botar no meu nome. Entendeu ou não? Então ele pegou o pecado nosso e colocou em si. E no momento que ele recebeu o pecado, Deus disse: o salário do pecado, eu não posso ser seu pai agora, eu tenho que ser seu juiz. E Deus ali o julgou. E o pai se separou do seu filho. Por isso que na cruz ele não chamou Deus de pai, ele não chamou Abba, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E essa foi a maior dor que Jesus sofreu, que pela primeira vez na eternidade houve uma ruptura entre pai e filho. Jesus sabe o que é rejeição, gente. Jesus sabe o que é ser rejeitado, não ser amado, não ser aceito. Agora, porque ele sabe o que é ser rejeitado, ele nos entende. E ele tem a habilidade e tem o poder para nos curar e nos sarar. E é isso que vai acontecer ainda hoje nessa reunião, onde o sangue de Jesus vai tirar as nossas dores da rejeição. Porque não interessa se alguém não aceita você. O que importa é que a pessoa mais importante amou você e aceita você do jeito que você é. Quem pode dizer glória a Deus? Mas o fato chave hoje é o seguinte: é que essas feridas que a gente constrói, a gente vai somando na nossa vida, elas contribuem para desviar o nosso caráter. A gente acaba tendo comportamentos que normalmente nós não teríamos em condições diferentes. E o nosso caráter começa a ser moldado pelas nossas feridas. E na verdade uma pessoa, ela é o resultado do seu caráter. Mas o caráter também, ele é influenciado pelas experiências que a pessoa atravessa. E uma pessoa muito doída, muito machucada, ela é muito desconfiada. Ela não acredita nas pessoas. Às vezes não quer casar, teve uma experiência ruim, então não sabe uma coisa, não vale a pena. Então às vezes abre mão de um projeto de ter ainda um parceiro. Quando digo parceiro é marido, é esposa, não juntado. Digo alguém que você pode envelhecer junto. Porque não, eu estou ferido demais. Não quero me abrir de novo. Estou com medo de ser ferido de novo. Então nossas decisões começam a ser tomadas
baseadas nas dores que nós sofremos. E cada dia a gente vai se distanciando mais de algo que Deus estava planejando para a gente. Mas se nós resolvermos as feridas, será revelada uma pessoa que o mundo ainda não conheceu. E é esse o desejo de Jesus. Vou repetir algo. Jesus não entrou em você para você ficar igual. Ele entrou na gente para sermos transformados. Para sermos devolvidos à pessoa que Ele sempre planejou que nós fôssemos. Então Jesus foi rejeitado para que eu pudesse ser aceito por Ele. E eu quero dizer a você, Jesus te aceita, Jesus te ama e Ele quer você para sempre. Por isso que Ele morreu em seu lugar. Caráter de Cristo. Quem pode dizer caráter de Cristo? Se você fosse pensar em Jesus fisicamente hoje, como você ia descrevê-lo? Se Jesus não voltasse se Jesus não tivesse vindo 2000 anos atrás, se Jesus viesse hoje, como você identificaria Jesus? Eu lhe garanto uma coisa, porque a Bíblia descreve Jesus, mas a Bíblia não descreve a fisionomia de Jesus. Então, se Jesus estivesse hoje aqui, nós não íamos identificá-lo pela sua fisionomia, porque ele era igual a qualquer outra pessoa. Ele seria igual a qualquer um de nós aqui. Mas o que fez Jesus ser diferente era o caráter dele. Era o que estava dentro dele, não por fora. Você entendeu ou não? Era isso que chamava a atenção. Uau! Que homem é esse? Ele fala diferente, ele tem ternura, ele tem amor, ele perdoa, ele dá atenção até a crianças. Ele estendeu a mão a uma prostituta, que cara diferente, que comportamento inovador. Ele está fora do padrão da cultura. Ele tocou leprosos. O que faz o comportamento de alguém ser diferente? Veja bem, lembrando de que a Bíblia diz que eu e você somos imagem e semelhança do Senhor. A imagem de Deus fala de que está dentro da gente. Semelhança fala daquilo que está por fora da gente. Imagem fala da natureza de Deus dentro de mim e de você. O Espírito de Deus entra na gente, certo? E porque agora nós temos a presença de Deus em nós, tocando o nosso homem interior, porque existe algo saudável dentro da gente, então a semelhança será igual a Jesus, porque as nossas ações serão de acordo com as coisas que estão aqui dentro. A Bíblia diz que a boca fala do que o... Então, o que sai é o que está dentro. É igual ao ato de expirar. Você expira o ar que estava dentro de você. Suas palavras são reflexos dos sentimentos que estão em você. As nossas ações são reflexos dos sentimentos que estão dentro da gente. Então, se Jesus entra em você e Ele começa a mudar você, Ele começa a restaurar a sua imagem, então certamente a sua semelhança também vai ser restaurada. Porque a semelhança é o resultado da imagem. Está entendendo ou não? O meu comportamento vai ser de acordo com as coisas que estão no meu coração. Jesus disse, não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem. É o que? Não é a comida nem a bebida. Não tem nenhuma comida e nenhuma bebida pecaminosa. O que contamina o homem é o que sai da boca dele, porque a Bíblia diz que do coração do homem vem os maus pensamentos, vem todo tipo de ação que machucam as pessoas. Então, se o que influencia os outros vem do coração, então Jesus diz, eu tenho que cuidar do coração. Eu tenho que sarar o coração, porque se eu sarar o coração, eu consigo sarar a vida dela toda. Quem entendeu? Então agora a Bíblia diz assim, que para eu e você termos sucesso em sermos a semelhança de Deus na terra, Deus diz assim, eu vou te dar uma ajudinha. Qual é a ajudinha, Senhor?
eu vou colocar meu Espírito Santo para morar dentro de você, para ajudar você todo dia a ser quem eu te construí, quem eu te criei para ser. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo entra na gente, tem um resultado. A Bíblia ensina que esse resultado é a semelhança de Jesus. Se Jesus estivesse fisicamente aqui, você ia identificar Jesus pelo comportamento dele. E qual é o comportamento de Jesus? Aonde a Bíblia descreve o caráter de Cristo? Gálatas 5, 22 e 23. Dá uma olhadinha aqui, o que a Bíblia ensina. Mas o fruto do Espírito Santo é o quê? Vamos ler a lista agora juntos? Amor, que mais? Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, que mais? Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A Bíblia está dizendo o fruto, perceba que fruto está no singular. A Bíblia não diz os frutos do Espírito Santo. É um fruto só, ou seja, quando o Espírito Santo entra na gente, o resultado será único. Em outras palavras, todas essas coisas vão começar a se manifestar em nossa vida. Não tem como alguém dizer assim, eu tenho paz, mas na verdade eu não tenho mansidão. Não, você tem mansidão. É porque você só precisa dar mais lugar ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é manso e vai te ajudar a ser manso. Balança alguém e diga assim, fica calminho aí. O Espírito Santo está aí dentro. Aí a Bíblia diz aqui que quando o Espírito Santo entra na gente, ele vai começar a produzir essas coisas naturalmente. É o fruto, quem pode dizer fruto? Quantos aqui já viram uma laranjeira se esforçar para produzir melancia? É possível? Mas também uma laranjeira, ela tem que fazer força para sair uma laranja? Não. Então você não tem que se esforçar para ser paciente. Você está exagerando. Ai meu Deus, me dê paciência, meu Deus. Não, que ele já está aí dentro. Já está aí dentro. É porque você não quer ser paciente, é diferente. Mas não é o que está ausente, está aí dentro, porque o Espírito em você é tão paciente. Se ele fosse nervoso, o que seria da gente? Mas ele é tão paciente, mas ele está aqui dentro. Então eu posso ser paciente. E vai mais além, diga assim, eu sou paciente. Aleluia, irmão, profetiza, vai. Oh, glória a Deus, eu sou paciente, oh, glória. Paciência santa. Eu sou manso. É mais do que você dizer, eu tenho mansidão. Eu sou manso. Essas coisas estão naturalmente dentro de você, porque a pessoa mansa entrou em você. Por isso eu vou repetir a terceira vez hoje, porque eu quero que você entre no seu coração. Jesus não entrou em você para você ficar igual. E se você reconhece que existem algumas dessas áreas, como aqui, alegria, não é para a gente viver em tristeza. Paz, quantos aqui reconhecem que precisam de paz? Mas por que, rapaz? Jesus não está já em você? Não entendi. Você caiu nessa, não foi? Quantos aqui têm paz? É o príncipe da paz está em você. É porque às vezes a gente acha que paz é ausência de guerra, não é. Às vezes você pode estar numa maior guerra no seu casamento, mas você está com a paz aqui dentro, que você diz, eu sei que o Senhor vai me ajudar nessa. Você pode estar numa maior guerra com a sua empresa, com as suas finanças, mas aqui dentro, algo que está dizendo, vai ficar tudo bem, aguenta um pouquinho. Você já tem isso.
Se você tem Jesus, você tem o fruto do Espírito de Jesus em você. Aí a Bíblia diz assim: bondade, fidelidade, domínio próprio. Aleluia. Ou seja, a Bíblia diz, tudo isso nós podemos ser. E Jesus derramou o sangue do coração para curar as feridas do nosso coração, para que o nosso coração pare de nos desviar de sermos quem nós não fomos criados para ser. Porque as feridas não vão determinar sua personalidade nem sua identidade. A sua identidade e personalidade estão no Senhor. Deixa Ele curar você por dentro, que as pessoas vão lhe conhecer diferente por fora também. Amém? Quem quer deixar Deus fazer uma grande obra na sua vida? Eu convido você a ficar de pé para a gente encerrar e agradecer a Deus por essa manhã. Lembre-se, eu acredito que a grande sacada dessa última palavra aqui é o seguinte, que Jesus não precisa estar fisicamente na terra para Ele ser identificado. Ele não precisa vir de novo para que as pessoas o conheçam. Basta o mundo olhar para você e o mundo verá Jesus. Esse é o nosso chamado. Ninguém é perfeito, mas Ele nos aperfeiçoou. Cada dia que eu busco mais Sua presença, cada dia que eu busco mais a Sua palavra, mais o Seu poder virá sobre mim. Você reconhece que precisa mudar algumas coisas aqui. E quem sabe você diz, pastor, você tem razão, eu tenho muitos aborrecimentos, decepções com minha família, meu passado, grandes amigos, sócios. Eles me feriram, me decepcionaram de tal maneira que eu virei uma pessoa diferente. Pois é, isso foi até hoje. Porque hoje você vai colocar toda a sua fé numa pessoa que jamais vai lhe decepcionar. Você vai colocar toda a sua fé em alguém que jamais vai lhe trair, que jamais vai lhe machucar. Coloque toda a sua fé em Jesus. E imagine aquele soldado com uma lança perfurando o lado dele, até atingir o coração. E aquele restinho de coração que havia naquele músculo, aquele sangue veio. E que esse sangue caia sobre a nossa vida. E a gente permita esse sangue nos lavar com essa água. Nos lavar de toda dor emocional, de toda rejeição. E dizer, chega, eu não quero ser mais essa pessoa. Eu não quero ser outra pessoa. Porque essa pessoa não sou eu. Essa é a minha dor. Mas a minha dor hoje vai à cruz. E o mundo vai conhecer o verdadeiro eu, que é Jesus dentro de mim. Quem pode dar um aplauso ao Senhor se você crê nisso? Amém. É tremendo. É tremendo. Então vamos levantar as mãos ao Senhor. Vou pedir que você em alguns segundos agradeça pela obra da cruz. Agradeça a Jesus por Ele ser esse substituto. Agradeça a Jesus por Ele ser essa pessoa que te amou tanto, que Ele decidiu receber tudo de ruim na sua vida, para que você pudesse receber tudo que Ele tem de bom. Ele quer fazer uma troca com você hoje. Ele quer fazer uma troca. E Jesus disse, me dê a sua dor, me dê a sua frustração, me dê a sua decepção. Não carregue mais isso não. Isso está lhe machucando, isso está fazendo você mal, isso está te limitando. Isso está fazendo você ser uma outra pessoa. Você não é essa pessoa. Eu sei quem você é, porque fui eu que te criei. Você é manso. Você é amável. Você é benigno. Você é controlado. Você tem domínio. Você tem alegria. Eu vejo você assim, diz o Senhor. Mas existe algo que precisa sair. Essa ferida, essa rejeição. Isso não vai te atrapalhar mais. Lembre-se que o apóstolo João disse, eu escrevi isso para que vocês creiam.
Então creiam agora no poder do sangue de Jesus. E coloque a mão agora sobre o seu coração. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quero aplicar agora uma gota do sangue de Jesus que brotou do lado do seu corpo. E esse sangue agora eu declaro cai sobre o seu coração. Imagine a gota do sangue de Jesus agora caindo sobre o seu coração. E esse sangue começa a remover toda decepção, toda dor da frustração, toda dor das pessoas que deixaram você, que abandonaram você, ou rejeitaram você, ou foram contra você, ou pisaram em você, seja o que for. Hoje você vai entregar a Deus essas coisas, porque o passado não será a sua limitação. Hoje eu declaro o sangue de Jesus tendo liberdade para entrar profundo no seu ser e começa agora a arrancar, começa a tirar desde a raiz todo ódio, toda amargura, toda tristeza. Eu declaro toda agressividade, eu declaro saindo toda intranquilidade, toda falta de paz. Eu proclamo agora em nome de Jesus que o sangue do Cordeiro comece a tirar toda a maldade, toda a rebeldia, toda a dúvida, todo o descontrole. Eu declaro toda impaciência vai sendo arrancado. O sangue de Jesus vai removendo essa pessoa que você não é. O sangue de Jesus vai removendo de você e leva à cruz esse homem velho, essa pessoa velha, essa velha natureza. E eu proclamo sobre você um coração sadio. Imagine agora seu coração dentro de você, emocional, seu coração sendo tocado pelo remédio que é o sangue de Jesus. E seu coração é sadio, ele é bonito, ele é puro, é um coração que bate forte, e ele começa a trazer luz a todo o seu interior, começa a trazer luz a todo o seu corpo, e você vai falar diferente, você vai ver diferente, você vai tocar diferente, porque você é uma nova pessoa. Jesus entrou em você para você não ser igual, Jesus entrou em você para você ser igual a Ele. E eu declaro o fruto do Espírito Santo operando na sua vida, que o mundo te conheça como Deus te vê. Assim eu profetizo, declaro que o mundo será abençoado, porque você será revelado a esse mundo da maneira como Deus te criou. Para a glória do Senhor eu te abençoo nessa hora. Se você recebe, digo, receba o Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que Ele seja glorificado para todos sempre. Amém, amém, amém. Quem crê que foi à cruz, vai à cruz em nome de Jesus. Diga, eu sou livre. Amém, amém. Dá para você olhar nos olhos de alguém e ver se você percebe. Será que tem alguma coisa nova dentro dela? Tem alguma coisa já começando a se manifestar? Tem algum sorriso aí que está aparecendo? Tem algum olho puxado que está começando a brilhar? Diga assim, Jesus está brilhando em você nessa manhã. Mudanças estão acontecendo na sua vida. Você vai ser uma pessoa nova. Você já é uma nova criatura. Abençoe alguém agora. Se puder até dar até um abraço em alguém. Diga, eu acredito em você. Você é uma nova pessoa. Você é uma nova criatura. O mundo vai ser muito abençoado, porque você será revelado a esse mundo como uma nova criatura, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Beijo no seu coração.